A paz do Senhor, meu povo querido de Deus, que Deus abençoe você e a sua família. Estamos aqui para mais uma gravação das lições do quarto trimestre e hoje nós vamos gravar, vamos ministrar a lição de número 9, ok? Cujo tema é promessas para os pais e filhos. Peço que você fique até o final desse vídeo, porque a lição é abençoada, Trará muitos ensinos, muitas instruções, principalmente para você que é pai, de como criar os seus filhos na demonstração do Senhor. Então não saia daí. Também já peço para você, dar o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos, por gentileza, ok? E também fazer o seu comentário, E para você que pela primeira vez está assistindo o nosso vídeo, por gentileza, se inscreva. Nós precisamos de inscritos, Estamos com poucos inscritos, Não chega nem 400. Precisamos de atingir pelo menos 1000 inscritos aí, para ser mais abençoado no nosso canal. Então, querido, eu te peço, por gentileza, se inscreva em nosso canal, Não só assista, não paga nada, certo? Não vai dar problema, não vai aí dar excesso no seu celular, ok? Você é só apertar o sininho e já está, fazendo a sua assinatura e você vai ser abençoado e nós também. Por gentileza, se inscreva em nosso canal, você estará nos abençoando e nos ajudando aí na divulgação da Palavra de Deus através da internet, através desses vídeos da EBD, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Somos louco, mas é claro, por Jesus, e por isso estamos pregando a palavra, ensinando, em todo o tempo e até fora de tempo, ok? Que Deus abençoe a sua vida e vamos para o nosso conteúdo, da nossa lição, ok? Então a lição, como eu disse, é a lição número 9, que será ministrada na sua igreja, dia 1º de dezembro de 2024. O tema promessas para pais e filhos. O texto áureo está em Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Ora, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muitos tempos sobre a terra. Verdade e prática, entre desafios e responsabilidade, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Então esse é o 5º mandamento, dos 10 mandamentos, que vem com promessa, Sendo o primeiro com promessa. Lógico que tem mais mandamentos com promessa, ok? O tema geral da nossa lição é promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos nessa 9ª lição, nesse seriado de 13 lições, publicado pelas casas publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil, CPAD. Então, mais uma edição dessas 3 lições, a lição de número 9, estamos aproximando do final do 4º trimestre e certamente o ano que vem será promissor de belas lições, de lindas lições e lições de ensino do 1º trimestre do ano que vem, já está próximo, ok? A leitura bíblica em classe está em livro de Salmos, e também no livro de Efésios, ou aliás, na carta de Paulo aos Efésios, Então vamos lá. Salmos 127 e verso 3. Eis que os filhos são bênçãos do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ok? Efésios 6. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Então aqui, o respeito é recíproco, é mútuo, Tanto os filhos devem honrar os pais, como os pais também não devem provocar a ira nos filhos, ok? Para que não desanimem eles,
Então, o nosso comentário aqui na introdução, nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltada ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos um contexto desafiador na criação de filhos, tá? Mas desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lar, em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Mesmo vivendo em um ambiente desafiador, tá? Na criação de filhos, ou relacionamento entre pais e filhos, nós temos a palavra de Deus que nos condiciona, tá? A ter um bom relacionamento e ser uma família abençoada. Então, precisamos acreditar nisso e fazer a vontade de Deus, né? Tanto honrar nossos filhos, como os filhos também nos honraram, ok? Então, nós temos o primeiro ponto aqui da nossa lição. Fiz um resumo, tá? Não vou ler a lição, mas vou ler aqui o resumo que eu fiz. É uma lição em cima da lição, baseado na lição da CPAD, ok? Dentro desse contexto, tá? Então, o primeiro tópico da nossa lição são 3, como é de costume, né? Do nossos comentaristas, tá? Fazer, que o comentarista nosso é o pastor Elinaldo Renovato. Então, ele divide a lição em 3 tópicos. Primeiro, relacionamento bíblico entre os pais e filhos, com 3 subpontos, tá? No segundo, nós temos o cuidado dos pais com os filhos, com 3 subpontos também. E no terceiro, bênção, pais e filhos. Então vamos ao nosso primeiro tópico na introdução. Já lemos a introdução e vamos aqui para o primeiro ponto do primeiro tópico, certo? Vamos ao nosso resumo abençoado que temos aqui, ok? Então, o relacionamento bíblico entre pais e filhos, e o primeiro ponto, pais e filhos, tá? De acordo com a Bíblia, a relação entre pais e filhos é de grande importância e tem um significado especial, tá? Os pais são os tutores dos filhos de Deus e devem ensiná-los e educá-los e cuidar deles, tá? Os pais são responsáveis perante o Senhor pelo modo como educarem e orientarem seus filhos, pois eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Está em Salmos, Salmo de número 127 e verso 4. Assim sendo, tá, está sobre a responsabilidade dos pais a educação deles e a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Então, a responsabilidade de educar os filhos é os pais, é na família. Não é, né, entregar para a igreja e queira que os pastores, que os obreiros eduquem seus filhos, tá? Aí não vai dar certo. E nem para a escola. Então, a educação vem de berço. A escola é onde vão aprender, né, e conhecer as coisas, né, que vamos encarar na sociedade. E também a igreja é um tipo, né, de uma escola onde nós vamos interagir com o mundo, né, com o mundo evangélico, a escola com o mundo, né, sistema, e tendo a educação familiar, né, que você recebe dos pais, orientado pela Bíblia, você vai saber enfrentar essas situações, porque os pais educaram e ensinaram você. Aí você não vai, né, pensar, se sendo educado pelos pais, você não vai pensar que o mundo é a sua casa, né? E nem que a escola também é a sua casa, tá? Porque o filho que é dengado, o filho que não é bem orientado, não é educado pelos pais, ele chega lá fora e pensa que o mundo é sua casa, que a igreja é sua casa, e não vai dar certo, ok? Vai dar problema. Então, primeiro, os filhos é educado pelos pais em casa, na família, para depois ele se interagir com o povo, né, ali o povo do mundo, ali na escola, e com o povo da eclésia ali na igreja. Aí vai ser bem sucedido, porque já foi preparado em casa, educado. Então ele vai se interagir e aprender, né, as coisas que é fora
né, da sua família e vai se interagir e vai se dar bem porque ele tem uma educação que foi muito boa dada pelos seus pais. Né? Avançando para o segundo subponto do primeiro tópico, um mandamento com promessas para os filhos, ok? O mandamento de honrar pai e mãe é o único que vem com uma promessa de recompensa segundo a Bíblia. Deuteronômio, você pode conferir, capítulo 5, versículo 16. Tá? De todos os mandamentos da Bíblia, o quinto mandamento se destaca por ter uma promessa associada a ele. Ele é o quinto dos 10 mandamentos, onde se lê: honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhais vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20 e 12. Tá? Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos, sim, a bênção para os filhos na medida em que eles honrarem os seus pais em vida. Efésios 6, verso 1 ao 3. Então, esse mandamento com promessa é condicional. O filho vai alcançar bênçãos do Senhor se ele honrar os seus pais e sua mãe. Tá? Então, é importante saber isso. Caso contrário, ele não vai receber essas bênçãos, essas promessas. Tá? Avançando para o terceiro tópico do primeiro tópico da nossa lição, tá? Mandamentos e bênçãos para os pais, ok? Pais, não irrite seus filhos, para que eles não se desanimem. Paulo chama a atenção para o fato de como os pais devem cuidar para não irritar os seus filhos, sob pena de desanimá-los. Colossenses capítulo 3, verso 21, você pode conferir, tá? Os pais agindo assim, eles serão abençoados para os filhos e os filhos bênção para os pais. Eles serão bênção para os filhos, melhor dizendo, e os pais bênção, os filhos bênção para os pais e os pais bênção para os filhos. E dessa forma os pais também serão abençoados por Deus. Então, um sendo honrando um ao outro, né? Então ambos serão abençoados por Deus e serão uma bênção, né, na casa de Deus, ok? Essa parceria entre pais e filhos proporcionará um ambiente onde os filhos e pais crescerão juntos na fé. Olha aí que maravilha. Então, ambos têm que ser recíprocos, né? E crescerão juntos na fé. Será uma família abençoada. Avançando aqui para o nosso segundo ponto, né? O nosso segundo tópico, né, da nossa lição, vamos ao primeiro ponto. O segundo tópico nos diz assim, cuidado dos pais com os filhos, tá? Esse é o tema, tá, do segundo tópico. Primeiro ponto, cultivando o ensino da palavra de Deus. Uma das maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Tá? Essa é uma das maiores responsabilidades. Esse cultivo tem que ser constante, né? Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9, capítulo 11, 18 e 19. Os pais desempenham um papel fundamental ao ensinar princípios, valores éticos, morais e culturais, bem como ao estabelecer limite para os filhos. Tá? É responsabilidade da família orientar as crianças para que possam se desenvolver de forma independente, né, e madura, ok? Então isso é responsabilidade dos pais, ok? Avançando aqui para o nosso segundo ponto do segundo tópico, prioridade da vida familiar, tá? Embora nossos parentes sejam importantes, é a família que deve estar em primeiro lugar. Tá? Paulo reafirma que o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 31. Você pode conferir essa verdade. Isso significa que quando casamos, a prioridade, tá, é a sua esposa e a esposa o seu marido.
Quando casamos, a sua família não é mais seu pai e sua mãe, tá? A sua família é a sua esposa e, no caso, né, o seu esposo. Então é importante entendermos isso. Avançando aqui para o terceiro tópico do segundo ponto, o terceiro ponto do nosso segundo tópico, ok? Disciplina e estímulos aos filhos. Tá? É muito importante isso aqui, quero que você preste atenção, tá? Que tem muito ensino bom aqui. A disciplina deve ser baseada no respeito e no incentivo à autonomia e não no medo ou punição. Tá? Então, é como nós não servimos Deus por causa da punição, mas por causa que amamos. Tá? Então não devemos, né, fazer isso com nossos filhos também. Tá? A disciplina positiva, tá? Um modo positivo da disciplina, é uma abordagem que pode ajudar a educar os filhos de forma mais carinhosa e firme, sem ameaças, competições ou agressões físicas. Tá? Algumas dicas para disciplinar os filhos de uma forma positiva, tá? Não negativa, ok? Vamos ver, inclui, tá? Veja bem, conversar com o seu filho antes de intervir e executar o seu julgamento. Converse, depois você intervém e faz o julgamento correto, tá? Então, conversando você vai descobrir o que ocasionou aquele problema. Segundo, deixe que as consequências aconteçam de forma natural, tá? Não adiante as coisas, tá? Então, terceiro, ajude o seu filho a pensar e a resolver os seus problemas. Quarto, atribuir tarefas e valorizar o esforço do seu filho faz com que ele se sinta reconhecido e importante. Olha aí. Quinto, ofereça escolha aos seus filhos, né? Deixa eles escolher, fazer a escolha. Aí você, então, orienta o que é certo. Sexto, seja sensível às fortes emoções do seu filho. Tá? Não seja durão, mas tenha sensibilidade. Sétimo, tá? Use consequências lógicas com moderação e compaixão. Não seja também durão aí, ok? E oitavo, use incentivos criativos com os filhos mais velhos, é lógico, né? Já tem um conhecimento, já sabe o que é certo e errado, você vai usar, tá, um incentivo criativo com os filhos mais velhos. As crianças conseguem desenvolver percepções sobre... As crianças conseguem desenvolver percepções sobre o mundo e habilidades sociais de forma natural quando há interseção entre ela e os adultos, né? Ou seja, os pais. Apresenta uma abordagem gentil e firme, né? Base de uma disciplina positiva e não negativa. Tá? Veja bem, esse método, né, contrapõe a abordagem de controle excessivo ou de liberdade sem limite. Tá? Então tem que ser um equilíbrio. Nem um controle excessivo do pai e nem também uma liberdade aos filhos sem limite. Tá? Avançando para o terceiro ponto do nosso segundo tópico. Tá? Para o terceiro ponto do nosso segundo tópico, voltando aqui, mandamentos e bênçãos para os pais. Ok? Pais, não irrite seus filhos para que eles não se desanimem. Paulo chama a atenção para o fato de que, como os pais devem cuidar para não irritar os filhos, sob pena de desanimá-los, tá? Então, Paulo, ele nos ensina dessa forma, ok? Então, avançando agora para o nosso terceiro ponto, o terceiro tópico da nossa lição, certo? E último tópico, abençoado, nós temos aqui bênçãos, pais e filho, tá? Então, no primeiro ponto desse terceiro tópico, nós temos bênçãos para a posteridade. Bênção para a posteridade é uma promessa de Deus presente na Bíblia, em Isaías 44:3, que diz: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade
e a minha bênção sobre os teus descendentes. A bênção é uma expressão oral que transmite um desejo benigno para uma pessoa, grupo ou instituição. Ela pode ser dada por meio de gestos, como a imposição de mãos, ou por meio de uma oração. Tá? A bênção é entendida como um poder espiritual que Deus concede para que a pessoa alcance paz, prosperidade, proteção do mal e sucesso. Tá? Então essa bênção, né, na Bíblia, a Bíblia ela também fala sobre a posteridade em Isaías 61:9, que diz: a posteridade deles serão conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são famílias benditas do Senhor. Olha que maravilha. Acredite que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Tenham fé e paciência, imitando aqueles que receberam a promessa de declaração. O Senhor derramará sobre seus filhos o seu espírito e as suas bênçãos e sobre seus descendentes, e eles dirão: eu sou do Senhor. Então é muito importante que os pais, né, estendam a mão sobre os seus filhos, os filhos da mesma forma, né, orando junto, certo? Reciprocamente, né, juntamente um com o outro, e abençoar. E toda promessa, acredite, que todos que verem essa família de Deus vai dizer: esses são benditos do Senhor, essa família é bendita do Senhor. Então é importante a oração com a imposição de mão, porque é uma bênção espiritual que Deus vai conceder para a família, e eles serão testemunha de Cristo, né? Que é uma família bendita do Senhor. Então é muito importante. Avançando aqui para o segundo ponto do nosso terceiro tópico: família, lugar onde os filhos devem ser abençoados, tá? Então, não tem outro lugar. A família é o lugar onde os filhos devem ser abençoados, ok? Sim, a família é um lugar onde os filhos devem ser abençoados, pois é um lugar privilegiado, escolhido por Deus para derramar a sua bênção. A bênção dos pais aos filhos é importante para que eles se sintam seguros para enfrentar as adversidades da vida, ok? Os pais devem abençoar os filhos e ensiná-los a pedir a bênção. Okay? A oração em família é outro lugar de bênção. Quando pais e filhos oram uns pelos outros, se sentem mutuamente abençoados. A família é um projeto de amor de Deus e deve ser construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. Olha que bênção aí, né? Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 6 e 9, você pode conferir, tá? A nossa família deve ser o lugar onde os nossos filhos sejam abençoados. Então aí entra, meus queridos, o culto, né, matinal, culto em família, né? Você pega a sua revista, a sua lição, certo? E segue a lição, pode ler o texto que está na lição da semana que você vai estudar no domingo, ok? E fazer o culto, seguir os hinos também, fazer o culto, cantar um hino, uma coisa muito extensa, senão fica enfato, né? Enfadonho. Então você vai ler, cantar um hino, né, que está aqui na lição, vai ler o texto que está na lição, tá? O texto áureo, ou também a leitura em classe. E aí você vai orar juntamente com seus filhos, estendendo a mão para a sua família, para a sua casa, e está feito o culto doméstico. Isso vai ajudar os seus filhos a crescer na demonstração do Senhor, ok? Então deve ser o lugar, a nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Avançando para o terceiro ponto e último, né, do terceiro tópico: pais que protegem seus filhos. Aí vem um aconselhamento, né? Pais altos protetores, tá? A proteção dos pais é natural, é óbvio, né? O pai tem que proteger a família, né? E é necessário, mas a superproteção pode ser prejudicial
para a saúde física e emocional das crianças. Então é importante que o pai seja protetor da família, a mãe e o pai, ok? Isso é necessário. Mas a superproteção pode prejudicar as crianças. Os pais superprotetores, tá? Eu quero falar sobre isso aí, tá? São aqueles que controlam excessivamente a vida dos filhos. Antecipam e resolvem problemas que os filhos possam enfrentá-los. Isso é perigoso, tá? O filho fica aí sem imunidade, né? Sem ponto de decisão por causa disso. Evitam situações que possam causar frustrações ou dificuldades. Ele tem que aprender a encarar as dificuldades. Falam pelos filhos e não lhe dão autonomia. Outro problema sério. Então, o pai não pode ser superprotetor. Ele tem que proteger a família, mas tem que dar autonomia para o filho decidir certas situações, senão quando crescer, não vai saber resolver os problemas que vai surgir na família dele, tá? A superproteção pode impedir o pleno desenvolvimento da independência dos filhos, o que pode levar a autocobrança, tá? Excessiva dependência emocional em outros relacionamentos, suscetibilidade, a manipulação, passividade, tá? Agressividade, sensação constante de culpa. Então, quando há uma superproteção dos pais, os filhos ficam nessa situação, ficam vulneráveis, né? Eles não têm autonomia, eles não sabem resolver problemas, porque o pai tudo resolvia para eles. Então, isso chama autoproteção. Tá? O pai tem que proteger, mas não pode ser excessivo, tá? Então, tem que ser no equilíbrio. Para lidar com pais superprotetores, pode-se, né? Aqui vem um conselho, criar certos limites, como verbalizar, né? Quando não precisa de ajuda, ok? Isso é um conselho aos pais superprotetores. Mostrar que é capaz de tomar boas decisões, mas ser suscetível aos conselhos, ok? Então, uma dica para os pais. Os pais superprotetores agem de forma a impedir que os filhos recebam a consequência dos seus comportamentos, muitas vezes para preservar suas próprias emoções, ok? Contudo, essa superproteção impede a criança de entender o que está sentindo, tá? E como agir a partir dos seus atos. Olha aí, então, como essa superproteção pode prejudicar o seu filho. Mas aqui há um equilíbrio, tá? Então é tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos sejam protegidas, sem dúvida, sem o ataque do maligno. Aí sim, tá? É uma proteção de buscar a Deus para que o maligno não venha atingir a nossa família. Efésios 6, verso 10 e 13. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Então tem que haver um equilíbrio. Então nem o extremismo, né? Libertinar demais e nem também a autoproteção, o superprotecionismo, a proteção, ok? Mas um equilíbrio, o pai saber equilibrar e buscar as bênçãos do Senhor para que Deus possa dirigir também ele e seus filhos na orientação de Deus. Então, terminada essa lição abençoada, eu acredito que você adquiriu muito subsídio, nós vamos agora para a nossa conclusão que é necessária, né? Para fazer o fechamento, te peço que não saia daí do vídeo, tá? Continue que nós vamos fazer uma oração para Deus abençoar você, sua família e os teus parentes e todos aqueles que te rodeiam, tá? Que te cercam, ok? Conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Então, se você não tem sabedoria, busquem. Se eu não estou equivocado, é Tiago que fala. Quem não tem sabedoria, busca a Deus. Ele dá sabedoria, né, para que nós possamos administrar os nossos filhos, criar nossa família debaixo do temor do Senhor. Então, Deus
Ele nos capacita para nós sermos bons pais, né? E capacita também para nós sermos bons filhos, tá? Então, que Deus abençoe sua vida. Vamos à nossa oração costumeira, né? Mais abençoada. Que Deus creia, que Deus vai curar, que Deus vai resolver, que Deus vai te dar solução para esse seu problema, tá? Feche os seus olhos, oremos e ore conosco. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por mais uma lição abençoada, Pai, onde nós aprendemos que nós devemos estar debaixo do temor das tuas bênçãos para criar a nossa família, para que nossos filhos também sejam uma bênção e para que nós sejamos uma bênção e mutuamente sejamos abençoados a nossa família. Pai, te peço também que entre com providência na vida dessa família, deste homem, desse irmão, sabe, que está ouvindo, Senhor, assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, e aqueles que estão inscritos em nosso canal, entra com providência, ó Pai. Cura essa enfermidade. Seja ela incurável, seja uma dor de cabeça, seja uma dor de dente, entra com providência e mostra o teu poder para que o teu nome seja glorificado, Pai, e essa doença seja expulsa, exterminada no meio dessa família, Pai Santo. Também esse problema de desemprego, Senhor, abençoa que eles possam encontrar, o Senhor possa dar a eles um bom emprego para sustentar a sua família, ó Pai Santo. Também esse problema, Senhor, na justiça, seja resolvido para a glória do teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, e administramos, Senhor, a tua santa palavra e determinamos em teu nome, segundo a tua vontade, que seja feito aquilo, Senhor, que tu deseja nessa família, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você e sua família. Bye, bye, meus queridos, e até o próximo vídeo.